O meu encanto pelas árvores começou bem cedo. Eu tenho uma forte lembrança de uma árvore linda que tinha no quintal da casa onde eu cresci na minha infância. Até hoje, eu não sei qual é a espécie daquela árvore, também nunca mais vi uma árvore igual àquela. Mas a lembrança que eu tenho ela é bem forte, porque através daquela árvore, eu criança conseguia perceber o passar do tempo. Quando chegava o outono, todas as folhas dela caíam, de um modo que no inverno parecia que ela estava seca, morta. Mas na chegada da primavera, ela se preenchia de flores brancas com ninhas rosadas, e no verão vinham os frutos, as folhas, a copa dela ficava frondosa, ficava cheia, e a minha família, junto comigo, nós aproveitávamos o frescor de uma tarde de verão. Aquela árvore ela materializava as estações, mas com certeza ela também influenciava nos hábitos e na rotina da minha família. Numa certa tarde de verão, bem no finalzinho dos anos 90, teve uma trovoada com muito vento, dessa que nós catarinenses estamos bem habituados. E não deu outra. Com o peso das folhas e dos frutos daquela árvore, se acabou com o vento. 2/3 da copa foram embora. E meu pai tendo que resolver aquela situação, ele comentou que ia ter que cortar a árvore porque os danos tinham sido muito severos. E eu fiquei extremamente chateada. Eu gostava tanto daquela árvore, mas entendia também que era um fim de uma fase. A vida seguiu, eu optei pela engenharia florestal como formação profissional, aqui na UDESC, por sinal, e eu afirmo que ter feito essa escolha foi muito transformador para mim e para a minha vida, porque trabalhar com florestas, no meu caso, são florestas plantadas de eucalipto, trouxe muita mudança para mim. Até hoje, eu lembro o meu primeiro dia como estagiária. Estava super animada, queria muito aquele emprego, queria botar a mão na massa, e estava me deslocando para o interior do Maranhão. Em um dado momento nesse caminho, nós passamos por uma vereda. E nessa vereda tinham mulheres que estavam lavando roupa e junto com elas várias crianças, muitas delas com mais de 10 anos de idade, e todas elas estavam sem roupas. E aquilo chamou a minha atenção. Nisso, a minha colega que estava dirigindo o carro comentou que aquelas crianças elas não estavam sem roupa por causa do calor, que é o Maranhão, ou porque elas estavam brincando na água. Elas não estavam vestidas porque era comum naquela região que as pessoas não tivessem dinheiro para comprar roupa para toda a família. E eu fiquei muito impressionada com aquilo. Primeiro, porque eu estava tendo contato com uma realidade que até então era muito distante minha, e estava vendo que a minha vida estava sofrendo uma grande mudança. Da mesma forma que aquele vento derrubou aquela minha árvore, aquele vento me pegou, mas desde ele me derrubar, ele me transformou. E eu aceitei aquela mudança que estava acontecendo na minha vida e tudo que vinha junto com ela. Hoje eu moro na cidade de Imperatriz, no Maranhão, também conhecida como Portal da Amazônia. E fazer florestas plantadas de eucalipto no bioma amazônico tem muitos desafios. E eles começam bem antes de colocar a muda no chão. O primeiro desafio é escolher um imóvel, uma fazenda onde eu vou realizar esse plantio. E tem que ser uma escolha super responsável. Tem que ser uma fazenda onde já foi transformada pelo homem, ela esteja apta do ponto de vista legal, ambiental, seja uma fazenda produtiva e principalmente que ela não afete de forma negativa as comunidades vizinhas. Uma vez escolhida essa fazenda, contratada, licenciada, iniciam-se as operações de cultivo de árvores, que leva o nome de silvicultura. E fazer silvicultura é uma arte, porque o tempo entre você preparar o solo, você fertilizar ele, colocar a muda no chão e fazer todos os tratos culturais requer um sincronismo tremendo para o sucesso daquele plantio. E as árvores, elas são uns serizinhos muito exibidos, que logo depois do plantio, a muda já emite novas folhas, ela já forma sua copinha, ela gosta de mostrar quando você fez uma boa silvicultura. Mas isso é só o início de um ciclo que vai durar 7 anos. Aquelas mudas vão crescer, vão se transformar em árvores e vão ficar todo esse tempo naquele local. E para que ela ela permaneça ali por todo esse tempo, não é só uma silvicultura muito boa que vai garantir esse sucesso, mas também pessoas. E pessoas que estão da porteira para dentro da fazenda e pessoas que estão da porteira para fora.
Da porteira para fora são as comunidades vizinhas. E no caso do Maranhão, as comunidades lá são majoritariamente extrativistas de duas palmeiras, o coco babaçu e uma outra que a maioria das pessoas gostam, que é o açaí. Tem uma comunidade próxima a nós que tem uma população de aproximadamente 1.500 habitantes. E eles sempre tiveram atividade de extrativismo de subsistência do açaí. É uma comunidade vulnerável, que não tinha poder aquisitivo, e o açaí era o componente principal da dieta daquela população. Com a chegada das florestas plantadas, veio também o acolhimento e o entendimento da importância daquele fruto para a população local. E a partir dali iniciou-se uma relação de cooperação mútua, onde a empresa garantia a restauração e a preservação das áreas onde ocorria o açaí, e em contrapartida as pessoas ajudam a cuidar da floresta plantada, nos avisando se tem alguma ocorrência de incêndios, se está tendo furto de madeira, porque é de interesse também daquela comunidade que não só a área de reserva, mas toda aquela fazenda fique protegida. E essa relação já dura mais de 10 anos. Junto com ela vieram várias inovações. Por exemplo, educação ambiental, cadastramento dos extrativistas e até uma mini indústria de processamento de açaí. E hoje essa mesma comunidade ela é responsável pelo abastecimento da polpa para a cidade inteira de Imperatriz, que tem mais de 240 mil habitantes. Então, antes o que era? Uma atividade de subsistência foi transformada em geração de renda que permite que essas pessoas tenham acesso a outros alimentos para além do próprio açaí. E isso é só um exemplo das inúmeras ações de sustentabilidade que nós podemos ter com pessoas da porteira para fora. E da porteira para dentro são as pessoas que fazem parte do quadro da empresa. Há 10 anos atrás, todos os cargos de gestão eles eram ocupados por pessoas do eixo Sudeste-Sul, e majoritariamente homens. E hoje eu tenho muito orgulho em dizer que as cadeiras de gerência, coordenação, supervisão são ocupadas por mais de 80% de pessoas do Nordeste e do Norte, sendo que dos gerentes, mais da metade são mulheres. Então, vejam como há uma relação entre as árvores e as pessoas. Nas árvores, nós conseguimos saber a idade delas na madeira, no lenho dela, pelos anéis de crescimento, que são únicos e individuais. Mas também pelos anéis de crescimento, nós podemos saber por tudo que aquela árvore passou e quanto esteve em pé. Se teve um ano que choveu mais, se teve um ano que choveu menos, se ela passou por algum momento desafiador, como ataque de doenças, pragas, incêndios, tudo isso fica marcado no cerne da árvore. E as pessoas também são assim. As marcas de expressão, as cicatrizes, as roupas que elas vestem ou não, o que elas comem, também são expressões, também são experiências que as pessoas trazem. Então, quando uma empresa chega no local desse, ela pode seguir por 2 caminhos. Ela pode impor um modelo já pronto, ou ela pode acolher e entender essas marcas. E a gente preferiu acolher e entender. E por falar em colher e atender, lembra de aprender? Eu recentemente estava procurando alguns livros na casa onde eu passei a minha infância, a mesma casa onde tinha a árvore que foi derrubada pelo vento. E além dos meus livros, eu encontrei meus diários de infância. E um deles me chamou a atenção porque ele estava grosso. E quando eu abri ele, eu lembrei o porquê. E estava lá na página, no dia 22 de janeiro de 1999, o meu registro de criança falando da minha árvore que tinha caído. E nas folhas estavam colados um pedacinho de madeira, de casca, de folha e de galho. E aquilo me resgatou de uma forma muito profunda, porque há quase 25 anos atrás, aquela foi a primeira árvore que me marcou. E eu, como engenheira florestal, plantando milhões de árvores ao longo de todos esses anos, continuo tendo no meu cerne marcado por todas essas árvores o que elas me proporcionaram de conhecer lugares e pessoas. Como eu também acredito que eu contribuí no incremento dos anéis de crescimento das pessoas desses locais onde nós plantamos as árvores. Eu estou convencida que trazer o desenvolvimento econômico para essas regiões, principalmente de indústrias de base florestal, de base renováveis, isso é benéfico para todos nós.
porque uma vida digna está diretamente conectada com a floresta em pé.